Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje a gente vai falar sobre diversificação de carteira e como não pulverizar a sua carteira. A gente sabe que hoje uma das maiores dificuldades dos investidores é conseguir equilibrar a carteira aí entre ser bem diversificada e não pulverizada. Então a gente vai falar hoje qual a quantidade ideal de ativos e como evitar algumas armadilhas aí nos seus investimentos. Vinheta. Meu nome é Jonas. E meu nome é Thiago e hoje então a gente vai falar aí sobre diversificação e pulverização de carteira. Mas é importante a gente entender muito a questão também dos nossos objetivos financeiros, então ter isso bem definido, isso vai fazer com que a gente também escolha os melhores ativos de acordo com o nosso objetivo e também a nossa propensão ao risco. Então, qual é o nosso perfil em relação ao investidor? Se a gente quer correr um pouquinho mais de risco ou não. Então, tudo isso vai influenciar aí na escolha dos ativos. Então, quando a gente fala de diversificação, o que é essa diversificação? Ela serve justamente para reduzir o nosso risco nos investimentos. Então a gente vai diversificar em diferentes classes e ativos para reduzir o nosso risco, que é um pouco diferente do que realmente a pulverização da carteira, que é quando a gente acrescenta mais ativos e acaba não tendo um objetivo real de reduzir o nosso risco. Então a gente consegue diferenciar bem essas duas questões entre pulverização e diversificação. E para começar, a gente vai citar dois exemplos aqui de dois grandes investidores que são muito conhecidos, que é o Peter Lynch e o Warren Buffett. Peter Lynch, para vocês terem uma ideia, ele chegou a ter 1.400 ativos em um mesmo momento dentro da sua carteira, quando ele esteve à frente ao fundo de investimento Fidelity Magellan. Falei certo? Mais ou menos em inglês, tá bom, né? Ele teve 13 anos, então, na frente desse fundo, ele conseguiu entregar uma rentabilidade de 29% ao ano, uma rentabilidade média. Então, uma excelente rentabilidade mesmo, tendo 1.400 ativos dentro da carteira. Já o Warren Buffett, então, o velho de Omaha, né? Ele tem em torno de 47 empresas dentro da carteira dele e ele já investe há mais de 60 anos com uma rentabilidade média em torno de 20% ao ano. Sendo que essa rentabilidade é quase o dobro do S&P 500, né? Mas então, quantos ativos tem em carteira então? Quais ativos, quais classes de ativos, como diferenciar isso aí? Calma que a gente vai explicar tudo isso para vocês. A primeira coisa que vocês têm que entender é que vocês têm que diversificar sua carteira entre classes de ativos diferentes. Ou seja, não adianta vocês investir somente em ações e em ações ter 100 empresas diferentes. Não, você tem que investir também em classes de ativos diferentes. Então, vai investir em ações aqui no Brasil, em fundos imobiliários, em stocks, que são ações americanas, em REITs, que são empresas do setor imobiliário americano, e obviamente depende da sua propensão ao risco também em criptomoedas, então majoritariamente aí em Bitcoin. Então é importante vocês conhecerem que cada classe de ativo tem um certo risco e obviamente um certo retorno esperado. Quanto maior o risco, maior o retorno que a gente espera daquele ativo. Então a gente tem que saber diferenciar isso, qual é o peso que a gente vai dar para cada classe de ativo na nossa carteira conforme o risco que ela apresenta. Perfeito. E a partir daí a gente vai montar a nossa estratégia de investimento dentro dessas classes de ativo. Então, por exemplo, vou montar lá uma carteira, né, mais voltada um pouco para mais de risco, vou poder colocar ativos com um pouco maior de risco. Então, por exemplo, posso ter uma carteira hipotética lá, onde eu vou investir 35% em ações aqui no Brasil, 20% em fundos imobiliários para ter uma receita recorrente todo mês. Vou investir 20% em stocks lá no exterior, 20% em REITs também lá no exterior, para ter uma diversificação entre moedas também, né? Então vou estar investindo lá em dólar. E aí tem um pouquinho mais de risco, que é em 5% em criptomoeda, em Bitcoin, por exemplo. Então acabo montando a minha estratégia de carteira e os percentuais que eu vou ter em cada classe de ativo. E aí de que forma que a gente tem esses riscos? Como é que a gente reduz esses riscos? Então a gente também tem que entender os tipos de risco que a gente vai ter nos investimentos. Então a gente divide muito aí em risco sistêmico e não sistêmico. Então o risco sistêmico é aquele risco do próprio mercado, né? Então isso vai afetar diversas ações, diversas classes de ativos. Então, por exemplo, uma crise, uma pandemia, onde tudo acabou caindo, teve aí uma dificuldade em todas as classes de ativos, né? Então isso a gente não tem muito como controlar, mas aqueles riscos não sistêmicos a gente consegue sim controlar com a diversificação. Então, tendo mais classes de ativos. O Guto vai colocar agora um gráfico aqui na tela onde a gente consegue entender bem isso. Onde a gente pode ver ali claramente que o risco sistêmico ele é sempre igual ao longo da quantidade de ativos que eu vou ter na carteira, enquanto que o risco não sistêmico ele vai diminuindo cada vez mais conforme eu tenho um número maior de ativos e quando eu chego ali acima de 15 ativos, mais ou menos ele estabiliza. Então isso já é um indicativo de uma quantidade, um número ideal de ativos onde vai reduzir o meu risco na carteira. Então, dentro desse nosso exemplo hipotético aí que o Thiago trouxe, né, dessa
diversificação, dessa porcentagem em cada classe de ativo, vamos então colocar a quantidade de ativos agora de cada classe, né? Então a melhor relação de risco-retorno que a gente pode obter investindo nesses diferentes ativos que o Thiago comentou dentro de Ações Brasil, tem em torno de 15 a 20 empresas, né? Que a gente, como o gráfico que foi posto na tela há pouco, a gente consegue ver que a partir dali o risco ele acaba diluindo muito pouco. Fundos imobiliários de 4 a 6 ativos, tá? De 4 a 6 fundos então. Por que fundos é menos? Porque fundos eles apresentam uma previsibilidade maior, então eles apresentam um risco menor que propriamente as ações, por isso que não tem problema ter uma quantidade menor de fundos imobiliários. Stocks, algo em torno de 15 stocks, também são empresas do setor americano, REITs, mesma coisa, algo em torno de 15 REITs, e criptomoedas a gente foca sempre no Bitcoin, né? Se quiser ir para altcoins, aí demanda um estudo muito maior, um conhecimento muito maior. Então, se eu tenho uma propensão ao risco, eu sou tranquilo quanto ao risco, eu quero investir em criptomoeda, sempre, majoritariamente ou somente o Bitcoin. Mas tem que ter atenção, tem várias coisas aqui que a gente tem que cuidar, tá? Porque mesmo seguindo aí tudo isso que a gente está falando para vocês, vocês podem estar pulverizando a carteira sem saber. Quais são esses riscos? Quais são esses cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, se eu vou investir em Ações Brasil, por exemplo, de nada adianta eu ter 15 ou 20 empresas divididas em 2, 3 setores só. Então eu vou lá ter 15 empresas Ações Brasil. Se eu tiver 5 de energia elétrica, 5 do ramo financeiro e 5 de saneamento, nem tem 5 na bolsa de saneamento, mas enfim, nesse nosso exemplo hipotético, a gente vai estar muito exposto a um risco setorial. Então a gente tem que, dentro desses ativos, dentro dessas 15 ações, dessas 15 empresas brasileiras, a gente tem que dividir entre vários setores diferentes. E também temos que estar com ativos descorrelacionados. Por exemplo, eu vou ter lá um ativo que ele se favorece com a alta da taxa de juros. Aí eu vou ter um ativo que ele se desfavorece com a alta da taxa de juros. Então são ativos descorrelacionados que eu posso estar ganhando com várias situações do mercado, com várias situações econômicas, né? A gente sabe que, na verdade, o investidor ele ganha dinheiro na queda e não na alta da bolsa. Por quê? Porque é nas quedas, né, quando a bolsa tem as quedas maiores, as quedas mais expressivas, que daí a gente tem que perder menos que o mercado. E é perdendo menos que o mercado que a gente consegue manter uma rentabilidade anual média muito boa. Então isso que a gente tem que cuidar, a diversificação vai justamente fazer isso. Daqui a pouco, numa alta muito grande somente do Brasil, né, a gente pode não ganhar tanto quanto o nosso índice, mas nas quedas a gente vai perder muito menos e isso vai fazer com que nossa rentabilidade média anual seja muito maior do que propriamente o índice. Então a gente pode diversificar, a gente deve diversificar em diferentes setores e também pode ter mais de uma empresa em um determinado setor, né? Então, como o Jonas comentou, posso ter ali mais de uma empresa do setor elétrico, por exemplo. Só que o que eu vou fazer dentro da minha estratégia? Eu vou ter um percentual para cada setor. Então, vou ter lá um percentual 10, 15, 18% para o setor bancário, para o setor de energia, o setor elétrico. Então, se eu tiver mais de um ativo dentro dessa classe, eu não posso passar esse percentual. Então, são tudo estratégias que a gente vai montando para auxiliar aí nas escolhas dos nossos ativos e manter uma carteira bem diversificada. Outra coisa que é muito importante a gente fazer é conseguir olhar e manter periodicamente a avaliação da nossa carteira. Então, entender como é que ela está, como é que estão esses percentuais que a gente colocou de cada classe de ativo. Isso vai nos ajudar também nos nossos aportes, aquele percentual, aquela classe de ativo que está com percentual mais baixo, a gente vai poder investir. Então isso é importante a gente fazer com uma certa frequência para não ter nenhum tipo de problema na nossa carteira. E fazer com que essa quantidade de ativos, muitos ativos, a gente não consiga acompanhar. Então, a gente tem que ter uma quantidade de ativos para ter uma boa diversificação, reduzir o risco e entender também qual é a nossa realidade de quantos ativos a gente vai conseguir acompanhar, quantas empresas a gente vai conseguir analisar, ver como é que está o resultado, se elas mantêm aqueles fundamentos. Então, é um equilíbrio entre esses cuidados que a gente tem que ter. Exato. Importante salientar então que nossa carteira está sempre passando por mudanças, né? A gente está sempre ali melhorando ela. Por mais que a gente passe anos e anos investindo, a gente sempre vai ter algumas melhorias para fazer. Isso é natural. Conforme a gente vai evoluindo como investidor, é natural que isso aconteça. Mas a gente tem que, como a gente viu, tem grandes investidores, a Peter Lynch, Warren Buffett, que tem uma diversificação bem diferente, né? Dentro das ideias de cada um, a gente tem que, obviamente, entender o nosso risco, né? E entender o quanto a gente consegue acompanhar as empresas e aí montar a carteira que deixe a gente tranquilo. E o segredo, então, é encontrar um equilíbrio entre diversificação, entre ativos que a gente consiga acompanhar, para daí sim a gente estar dormindo tranquilo, estar com a carteira realmente mitigando os riscos e sem estar pulverizando a carteira. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que essas dicas tenham ajudado vocês e tenham clareado um pouco mais a mente de vocês diante da diversificação. E qualquer dúvida, só falar conosco.
Não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com aquele amigo, ativar o sininho também para receber todas as notificações dos nossos vídeos e nos seguir em todas as redes, @sejaumholder. Valeu!